CBN Mobi. Radar à frente, 500 metros. Aí eu parei, olhei e não vi nenhuma sinalização. Passei no limite que estava marcando lá dentro, no meu navegador. Passei dentro do limite, tudo mais, tudo certinho. E fiquei, mas não tem sinalização. Mas eu não me lembro de ter falado que aqui tinha radar. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa questão dos radares, porque tem, além de mim, tem outros tantos motoristas reclamando dessa situação, tem observado ali algumas câmeras a mais em alguns pontos e a questão da falta de sinalização. Vamos falar sobre radar e sobre sinalização, que ainda mais nessa época sempre tem aquele que fala, né? É tudo caça-níquel para pegar dinheiro. Você tem razão, você, como muitas pessoas têm reclamado, em muitas áreas da cidade, tem notado que existem câmeras. Essas câmeras não têm nenhuma sinalização pontual, não têm nenhuma sinalização com antecedência, com uma legislação, né? É bom dizer, Breno, que nós não podemos fugir à regra de que existe uma resolução específica que regulamenta a autorização para que os órgãos de trânsito possam gerenciar, possam implantar, possam colocar como monitoramento em toda a cidade os aparelhos eletrônicos. Isso é fundamental, que se tenha transparência, que se tenha divulgação, se tenha efetivamente um ponto de consulta nas redes sociais, nas páginas, as pessoas sejam informadas, porque a questão do radar, ela, antes de tudo, não pode ser pegadinha. Antes de tudo, não pode ser caça-níquel. Não cabe mais isso. Isso é muito claro para todos nós. É tudo claro para a população, é muito claro para a Câmara, é muito claro para o Ministério Público, é muito claro para toda a população, né? Uma coisa é você ter esse tipo de ponto. Breno, a primeira coisa, quando a produção colocou que era necessário a CBN tocar nesse assunto, e você está colocando de uma maneira muito pertinente, era saber como é que a Prefeitura tem divulgado esses pontos. Vamos lá no site da Prefeitura do IMMU. Lá existem os 27 pontos que foram implantados, os aparelhos de controle de velocidade, os aparelhos de redução de velocidade, são 2 aparelhos, e os aparelhos de transposição de semáforo no vermelho. São 27 pontos que tem. Os primeiros 7 pontos que foram lá na Avenida no Rodoanel Metropolitano, onde era a via mais violenta da cidade, onde, na realidade, lá a legislação fala de que é necessário que se tenha uma placa R19, onde diga que ali tem fiscalização eletrônica, que seja de 100 a 300 metros antes. É necessário que se identifique o local que se tenha isso, para que efetivamente se possa ter, seja legal. Porque senão a infração seria nula, a infração seria passível de nula. Assim como, Breno, esses próprios aparelhos, eles precisam estar calibrados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Governo Federal. É necessário que tenha aferição, assim como a balança pública, assim como qualquer equipamento de medição pública tenha que ser aferido. E, efetivamente, a população, é preciso que a gente esteja claro de que esses pré-requisitos de divulgação, de transparência, de mostrar para a população de uma maneira transparente, sejam necessários. Agora, faço uma observação, Breno. A própria Secretaria de Segurança do Estado, ela tem implementado um programa do governo do Estado, que é o programa Paredão, onde, na realidade, ele monitora áudio e vídeo de vários locais, de vias, de ruas, de praças, de espaços públicos, onde, na realidade, tem se monitorado como a cidade, o pedestre caminha, como os carros passam, como as pessoas utilizam essas vias públicas. E essas câmeras, elas têm um dispositivo próprio para fazer transmissão via internet, e é por isso que elas são muito parecidas com os aparelhos de controles de velocidade.
ao longo das vias que se tem, são exatamente esses pontos que se confundem. Olha, aqui é um ponto de radar, não é? E você falou muito bem, Breno. Hoje, tem aplicativos específicos que dizem aqui tem um radar, a tantos metros tem um radar, não é? O próprio Waze, porque o Waze é uma plataforma interativa que o próprio usuário pode ir lá e colocar aonde tem um radar. Por exemplo, tem um Waze que aponta que na saída do campus universitário da Universidade Federal do Amazonas, ali na General Rodrigo Otávio, tem um radar. Quando, na realidade, ali não tem um radar, Breno. Ali, na realidade, tem uma câmera de monitoramento da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança, né? Está muito claro. Aonde é que tem radar? Está lá listado no site da Prefeitura. Aonde estarão os próximos radares? Breno, nós reclamamos, inclusive, a Prefeitura foi morosa quando ela implantou esse programa de radar. Ela demorou muito tempo, dizendo, olha, ficou quase 6 meses lá na Avenida do Turismo, dizendo, aqui vai ser o futuro radar. Não está valendo, não está ainda valendo. Ela passou quase mais de 6 meses dizendo, olha, era um processo de educação, de informação à população, para que efetivamente elas fossem informadas, não é? A mesma coisa aconteceu nos outros 20 últimos radares que foram implantados, que começou na Ponta Negra, começou na Constantino Neri, na Torquato Tapajós, na Avenida das Torres, na própria, as 2 barreiras de velocidade que nós tivemos, uma na Efigênio Salles e outra lá na General Rodrigo Otávio, ali perto da base aérea de Manaus. Efetivamente, os próprios radares de interseção que se foram colocados ali na Humberto Calderaro, né, para a transposição de sinal vermelho, houve um período muito antecipado de divulgação. Isso a Prefeitura não pecou. A Prefeitura não pecou. Se dissesse, Breno, a Prefeitura precisa explicar a arrecadação do que se apura nessas infrações, o que é que ela vai fazer? É fundamental que se tenha também transparência, explicação para a população, esclarecimento, que esses recursos sejam efetivamente voltados para aplicar em programas e projetos de sinalização, educação, informação de trânsito no restante da cidade. Aí aquilo que nós comentávamos. Tem partes da cidade que precisa ser sinalizado? Tem, Breno. Principalmente na periferia. É necessário que se tenha sinalização horizontal, vertical, semafórica, é necessário que se regulamente o estacionamento, é necessário que se regulamente a passagem do pedestre, é necessário que se dê melhores condições no mobiliário urbano e que essa arrecadação dessa conta, que me parece que é grande, a conta de quanto nós estamos arrecadando com as infrações de maus motoristas que ultrapassam o semáforo vermelho, que utilizam a velocidade acima do permitido, que efetivamente andam na contramão, que efetivamente provocam acidentes. Esses contribuintes, né, que efetivamente não são disciplinados e não obedecem o Código de Trânsito, efetivamente essa arrecadação ela merece ser revestida para o bem da comunidade como um todo. É necessário que precisa-se de mais controle de velocidade na Torquato Tapajós? Claro que sim, porque ainda existem muitos acidentes. É necessário que se tenha mais controle de velocidade na Estrada da Ponta Negra? Claro que sim. É necessário sim, Bruno, porque ainda as pessoas continuam morrendo feito moscas. Isso é uma loucura. Na própria General Rodrigo Otávio, é necessário que se controle a tonelagem da carga que passa lá, a faixa que ela utiliza, ou seja, o horário que ela utiliza. Sim, é necessário. Nós, toda semana, ainda ontem, nós tivemos pela manhã uma carreta na Constantino Neri, cheio de peças de ferro, que atrapalhou o trânsito lá. Ou seja, esse gerenciamento da operação, é necessário que tenha fiscalização, que tenha ação do poder público, que tenha essa resposta para a população. E esse seu assunto foi pertinente, apropriado e justo quando se questiona a Prefeitura
sobre a questão da sinalização e da aplicação e da transparência que deve ter uma atitude como essa, Bruno. Perfeito, Manuel. Vamos aproveitar que a gente já está conversando e vamos trazer um outro assunto também, que inclusive essa semana está ganhando destaque, que é a questão das autoescolas, né? O governo quer desobrigar que as autoescolas possam aí... a pessoa tem que passar pela autoescola para conseguir a carteira. O que você pensa sobre? Breno, eu vejo o seguinte, o que modificou? Foi o fim da carga mínima obrigatória de 40 horas aulas teóricas e 20 horas práticas. Aliás, são muito caras, Breno. É impossível alguém que ganha um salário mínimo ter acesso à habilitação. E grande parte da população não tem esse recurso. Acho que é positivo isso. Deixar de obrigar, não, deixar de passar a obrigatoriedade de passar na autoescola. Porque ela continua sendo um pré-requisito. A pessoa que tem recursos vai lá, aprende a parte teórica, a parte prática, né? Ela contrata uma autoescola. A segunda opção que ela tem, ela pode contratar um instrutor credenciado, um instrutor que seja preparado para que ele possa dar aula para aquele condutor, ou de motocicleta, ou de carro pequeno, né? Ou seja, você veja que é na categoria AB, ainda não é na categoria C, D e E, ou seja, do transporte de carga, do transporte de passageiros, ainda continua aquela regra anterior. Tá? Manuel, essa questão, eu acho que também abre até para mais oportunidade de negócio, né? De repente, para o instrutor que pode se especializar para fazer esse atendimento, né? Porque, por exemplo, na questão de clínica, me incomoda um pouco eu ter de ir numa clínica já pré-definida pelo Detran, e que eu passei por isso recentemente para renovar. Vou a uma clínica onde vou ver a acuidade visual, o cara chega, tá enxergando bem? Tô. Tá assistindo alguma coisa? Não. Vai. É só isso, eu tive de pagar uma taxa gigantesca só para isso, e para uma clínica que já tá tudo assim, pré-definido, sabe? Acho que o cara nem assina mais, só bate o carimbo e vai. Eu paguei uma taxa alta pro cara que só olhou, nem olhou direito na minha cara. Você está falando um fator fundamental, que muita gente reclama desse tipo de comportamento. Porque hoje as clínicas são diferentes do que tinha 10 anos atrás. Hoje existe uma gama de clínicas que oferece esse tipo de serviço. E lhe digo mais, isso é um tipo de serviço que não tem nos municípios do interior do estado. Nos municípios amazonenses não tem esse tipo de clínica especial. Não tem. Ou seja, é muito caro, é muito oneroso se tirar, se credenciar. E estava na mão de poucos. Nada contra a exclusividade. Acho que a competitividade é fundamental. Nós vivemos num país capitalista, onde a competência, o preço é importante que se tenha. Até porque o cara, quando é exclusivo, meu amigo, é uma marra. Ixi. Isso, são os importantes da galáxia, né? São os importantes da galáxia. Então, acho, Breno, que essa medida, ela veio aquilo que a população sempre quis. A população sempre quis se modernizar, se regulamentar, ter acesso a isso, mas ela não tinha recursos para isso. Muita gente defende, mas o governo poderia bancar isso. Claro que sim. Eu acho que a sociedade ela é plural. A nossa sociedade ela é piramidal, onde tem uma base que está lá embaixo da pirâmide, que ela não tem recursos, e que tem uma base que está acima, no topo da pirâmide, que ela tem recursos, e ela pode tirar a sua carteira nacional de habilitação de uma maneira, a carteira internacional, ela pode ser uma especializada. Tem mais, tem os sistemas S, na indústria do comércio e do transporte. Eles oferecem para a parte profissionalizante, cursos especiais, técnicos específicos, da mais alta qualidade, cuidam da questão da segurança. É importante que as empresas possam fazer isso de uma maneira muito mais constante. Por exemplo, as plataformas. Exigir que os seus parceiros tenham curso de direção defensiva,
Custa, isso custa. Então, seja bancado por eles, para melhorar a segurança viária. Tem muita gente que diz, vai diminuir a qualidade do nosso condutor. Não, eu não vejo assim. Eu vejo de que é uma oportunidade para universalizar o acesso à habilitação. Acho muito, foi em boa hora a questão econômica, a questão de acesso. Vejo como isso. Claro, Breno, ao mesmo tempo, exige agora dos órgãos de trânsito, os DETRANs, não só ficar na sua acomodação, dizer, eu só vou emitir carteira, eu só vou emitir IPVA, eu só vou emitir a cobrança do licenciamento anual. É preciso que os DETRANs aprimorem a escola pública de formação popular, as suas plataformas online de consulta, né, pela internet sejam também participativas e tenham com conteúdo para preparar essas pessoas que não querem optar por não ir nos centros de formações, elas possam aprender através dessas plataformas, para que sejam amplas, para que sejam de uma formação de qualidade, para que os DETRANs incentivem os municípios do Brasil a fazer os seus órgãos de trânsito, a promover a educação de trânsito, a promover o processo de informação, o processo de informação, de requalificação e de preparação da mão de obra para o trânsito, do pedestre, do ciclista, do motociclista, do motorista de carga, do motorista de Kombi, para que nós possamos diminuir os conflitos no trânsito que nós temos no nosso trânsito nosso de cada dia, violento, intolerante e estressante. O objetivo é exatamente esse. Não existe folga para ninguém. Aumenta a responsabilidade. Também, mais uma vez, Breno, aumenta a responsabilidade daquelas pessoas que são beneficiadas por programas como esse, que efetivamente tenha a ter um comportamento menos agressivo, tenha que ter um comportamento mais solidário, mais respeitoso para o ambiente do trânsito, para que nós tenhamos efetivamente paz no trânsito e menos acidente. Eu acho que esse é o objetivo que tem por detrás de todas as propostas. Não é comercial, não é de beneficiar um certo grupo ou de prejudicar determinados grupos. Absolutamente. Eu acho que é muito amplo para isso. Até porque, Breno, muitos países e países que já passaram pelo nosso processo que adotam essas medidas de uma maneira muito mais democrática, muito mais de opções de você decidir como você tem acesso à sua carteira de habilitação para dirigir veículos automotores. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado, viu? Um forte abraço, Breno. Um abraço, valeu. Parabéns pela divulgação da macaxeira, lá de Boa Vista, de Roraima. Esse é o exemplo nosso da região norte. Tá? Exatamente. Que essa macaxeira não seja tão grande como os problemas do nosso trânsito. Pelo amor de Deus. Compete ali, viu? Valeu, valeu.